acessória. Teoria do domínio do fato. Muito bem. Para ela, autor é o sujeito que detém o domínio do fato, ou seja, para não ficar só uma repetição, né, do conceito, ou seja, aquele que possui o controle sobre a configuração do fato criminoso. Aquele que detém em suas mãos o poder de decidir se o fato criminoso será ou não realizado. Domínio do fato. Bom, para essa teoria, pouco importa se o indivíduo realizou ou não o verbo nuclear. O que importa para que alguém seja autor é ter o domínio do fato. Muito bem. Essa teoria divide o autor em, letra A, autor imediato ou direto. Este é aquele que, detendo o domínio, né, possuindo o domínio do fato, realiza o verbo nuclear. Mas tem que ter o domínio do fato. Nem todo mundo que realiza o verbo nuclear necessariamente tem o domínio do fato. Depois eu te dou um exemplo para mostrar. E a outra categoria é o autor mediato ou indireto. Quem que é o autor mediato ou indireto? É aquele que detém o domínio do fato, mas não realiza o verbo nuclear. Em vez disso, ele se utiliza de um terceiro como instrumento de sua vontade. Ele instrumentaliza alguém. É como aquela ideia do cara com a marionete, né? Sabe o carinha que controla a marionete vai aqui embaixo fazendo tudo que o cara está comandando? É o autor mediato. Controla a marionete é o instrumento. Tem um exemplo bem legal, quer dizer, legal, né? Eu acho que ilustra bem a autoria imediata, e eu pego carona nesse exemplo com um fato verídico. Não sei se você já ouviu falar nessa história, não é? Bruce Lee você conhece, né? Aquele lutador de Kung Fu, tal, não sei o quê. Ele morreu muito cedo, tal, mas teve um filho chamado Brandon Lee, falecido também. Brandon Lee era ator. Né? E ele fez um filme, não teve um grande orçamento, tal, mas depois virou um filme cult e tal, o filme chama-se O Corvo. O Corvo. Beleza. Aí teve um certo sucesso, tal, resolveram filmar a sequência, né? A parte 2. E o que eu vou te falar agora é a parte que realmente aconteceu. Depois eu vou alterar a dinâmica só para encaixar com o exemplo, tá? O Brandon Lee morreu em cena. Tinha que filmar uma cena em que o personagem dele tomava um tiro. E aí quando o colega dele de cena, o outro ator, disparou o tiro e o acertou, alguém, não sei porquê, não se apurou porquê, tudo indica que foi realmente uma falha, um acidente, trocou a munição de festim por munição verdadeira. O cara morreu em cena. Tá, então essa foi a tragédia, tal, não é? Ninguém foi responsabilizado. Bom, beleza. Agora eu vou alterar, tá bom? Agora vem a minha parte ficcional desse caso. Você imagina que tudo seja uma trama, tenha sido uma trama do diretor. E que o diretor, no dia seguinte, tenha trocado a munição de festim por munição verdadeira. Aí chega na hora da filmagem da cena, vai lá o diretor, todo mundo posicionado, luzes, câmera, ninguém sabe de nada. Luzes, câmera, ação! Quem tem o controle de tudo? O diretor, tá lá na cadeirinha dele. Ele pode a qualquer momento dizer corta, e se ele disser um corta, param a gravação da cena e a parte do disparo não vai ser filmada. Mas o diretor, que ele quer matar o Brandon Lee, ele decide ir até o final. E o colega acaba matando o filho do Bruce Lee. Puta susto, como assim? Meu Deus, o que aconteceu? Como assim? Era munição verdadeira? O cara é um inocente nessa história. Ele é aquilo que, na teoria do domínio do fato, a gente chama de mero instrumento.
Tanto que ele não vai responder pelo fato, não tinha dolo, né? Ele desconhecia a natureza daquela... Ele não sabia que era arma verdadeira com munição verdadeira. Mas quem é o autor, o verdadeiro autor desse crime? É o diretor. Puxa, mas ele é autor, ele não foi ele que apertou o revólver, que puxou o gatilho, ele não realizou o ato de matar. Não importa, para essa teoria, o autor do crime, autoria, é quem tem o domínio do fato. Seja um indivíduo que realiza diretamente o verbo, tendo o domínio do fato, ou seja aquele que se vale de alguém como instrumento de sua vontade. Perfeito? Esses são os diferentes conceitos de autor, os principais para o concurso. Não é? O conceito extensivo, abandonado em 84, o restritivo, adotado atualmente, e a teoria do domínio do fato, que doutrina e jurisprudência admitem que possa ser utilizada em casos de autoria mediata, né, nesses casos justamente de autoria mediata, aqui no Brasil. Perfeito?